Only thee, only thee, all things are only thee, only thee, for there be all things are only. Bom dia, meus irmãos. Estivemos falando sobre entrar no estado para pedir algo a Deus e eu estou assim tão no estado que eu resolvi continuar da sequência no próximo estudo nosso, que agora é como receber. Não é? Nós vimos no estudo anterior como pedir, agora vamos ver como receber. E para isso vamos meditar na escritura de Hebreus, capítulo 3, verso 1, o qual nos diz: Pelo que, irmãos santos participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. O profeta chega a dizer que Jesus fará aquilo que nós confessamos que ele está fazendo. Isto foi maravilhoso eu aprender isto. Eu aprendi, digamos assim, 50% com a mensagem Crendo em Deus, vendo o irmão Brana, quando ele tinha aquele problema estomacal, ele decidiu ser curado, e ele, mesmo sentindo sintomas, ele confessava que estava bem. Uma pessoa não entendeu e disse que ele mentiu. Ele disse: não, nunca menti. Quando eu confessava, as pessoas perguntavam: como é que você está hoje, Billy? Ele disse: eu estou muito bem. Ele disse: eu não estava me referindo ao sintoma. Eu dizia que eu estava muito bem porque eu estava olhando para a forma como eu cria e eu me sentia muito bem a respeito disso. Não olhava para o sintoma. Então, esta é a maneira, não é, de você confessar. Você não pode confessar a bênção, você não pode confessar a vitória olhando para o tamanho do adversário, não. Ou você olha para o sintoma, ou você olha para a promessa. Então, o profeta, ele mesmo sentindo dores, passando mal, ele sempre confessava que Jesus o estava curando. Quando eu vi isso, eu achei isso maravilhoso. E ele diz que então, depois de um tempo, o diabo cansou de ficar ali falando que ele estava doente e foi embora. E a cura se manifestou. Eu achei isso tremendo. Depois, bem mais na frente, eu vi ele ensinando sobre Hebreus, capítulo 3, que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo que nós estamos confessando que ele está fazendo, ele fará. Então, isto, como se diz, fechou para mim o ensinamento de como receber algo de Deus. Não importa o que seja, nós devemos chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. São 3 ensinamentos maravilhosos sobre, né, que a Bíblia nos dá sobre como receber algo de Deus. A Bíblia nos ensina a confessar, né? A Bíblia nos ensina a chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Não é? Então, tem uma mensagem, eu não lembro agora o título, nós não temos ela ainda em português. O profeta, ele fala algo assim tremendo,
Porque todos nós somos tentados a olhar para o sintoma. Então ele fala assim: se tem uma pessoa que poderia olhar para sintoma, esta pessoa era Jonas. Ele estava dentro do ventre da baleia e disse, Jonas olhava para um lado, era ventre da baleia. Olhava para o outro, ventre da baleia. Para todo lado que ele olhava, era ventre da baleia. Mas ele disse para si mesmo, eu não vou ficar olhando para isto. Esses sintomas, isto são ilusões, não é? Eu vou olhar para a promessa, porque a promessa de Deus era a seguinte, é que quando Salomão orou a Deus lá na inauguração do templo, e Salomão pediu a Deus que, se alguém tivesse em necessidade em qualquer lugar e ele se virasse em direção ao templo e orasse, que Deus respondesse. Não é? Então esse era o pacto dos judeus. Eles sabiam que se eles tivessem necessidade e orassem em direção ao templo, Deus os ouviria. Então, Jonas não olhou para os sintomas, Jonas não olhou para as circunstâncias, ele olhou para a promessa. E isto é algo tremendo, maravilhoso, para que você possa ter esta fé de chamar as coisas que ainda não são. E se você ainda não sente, falar, eu não vou chamar as coisas que não são como se já fossem, porque eu não estou com essa fé. Olha, é o fato de você chamar essas coisas que ainda não são como se já fossem, é que produzirá esta fé. Eu tenho observado isso, que comigo, o que estabelece a minha fé é eu, em primeiro lugar, decidir crer. Em segundo lugar, quando eu começo a professar aquilo, tudo aquilo que você começa a falar, além de Hebreus 3, que Jesus fará aquilo que você está confessando, também você se torna convencido daquilo. Porque essa é a natureza humana. Olha, a cura está dentro de todos nós. Porém, ela não é liberada enquanto você não crê. Então, o seu subconsciente, ele pode liberar isto, produzir isto dentro de nós, porque Deus já colocou isso dentro de nós. Por que quando você corta, cicatriza? Porque a cura já está em nós. Porém, em algum momento esse processo falha, por causa de uma incredulidade, algo se estabelece e aquilo ali começa a falhar. Mas se você então começa a confessar algo, o seu subconsciente se convence daquilo e ele produz aquilo. Em muitos casos, poderíamos aqui falar de tantos casos, como por exemplo, deixa eu só falar uma coisa da fé natural. Quando se vai produzir um medicamento, sempre, todo medicamento, antes de ser produzido, é feito um estudo. Então, um grupo não toma a droga, outro grupo toma a droga e outro grupo toma um comprimido ali sem nenhum princípio ativo, ou seja, toma um comprimidinho ali feito de maisena, farinha de trigo ou polvilho, que não tem nenhum princípio ativo para combater aquela doença. Mas, toda vez que se faz esse estudo, claro, o grupo que não tomou nada não melhora nada. O grupo que tomou o medicamento, se o medicamento realmente é eficaz, um grande número melhora, e também aqueles que tomaram comprimido de maisena, farinha de trigo, polvilho, sem nenhum princípio ativo, também um grande número daquelas pessoas também melhoram, saram, são curadas. Por quê? Porque elas acreditaram que aquilo ia produzir aquela cura, aquele resultado, então o subconsciente produz aquilo. A ciência sabe disso, a medicina sabe disso. Então a medicina chama isso de o efeito placebo. Tá certo? Claro, vocês sabem disso. Muito bem. Então,
É, 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 isto é produzido porque o subconsciente creu nisto. Ele acreditou nisso. Então, quando nós começamos a confessar algo, nós convencemos o nosso subconsciente, ele aceita aquilo como uma realidade, ele produz aquilo. A Bíblia nos manda chamar as coisas que não são. É óbvio que a Bíblia ela não vai ficar explicando tudo. Como, por exemplo, a Bíblia diz para o fraco confessar, dizer que ele é forte. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Ela não vai pegar trazer uma enciclopédia lá psicológica para dizer, olha, se você fizer isso, vai acontecer isso, seu subconsciente, isso, blá, 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 blá. Não, ela só manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando nós confessamos, quando nós chamamos as coisas que ainda não são como se já fossem, nós nos preparamos para receber as bênçãos de Deus. Quando você confessa a sua vitória, quando você confessa a sua cura, quando você libera o poder que já está dentro de você. Existe dentro do ser humano um poder. O profeta disse: nós temos dentro de nós um poder que seria capaz de construir um novo mundo, um novo planeta e a gente ir morar lá. Nós temos uma parte, você tem o Espírito Santo, você tem uma parte de Deus dentro de você. Agora o profeta disse: Deus não tem partes fortes e partes fracas. Deus ele é inteiramente Deus. Então, o que está faltando muitas vezes é nós sabermos como receber as bênçãos de Deus. Olha, nós recebemos, não é só o que Deus nos deu. Não, 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 não. Eu acredito que nós não recebemos nem 10% do que Deus nos deu. Nós recebemos apenas aquilo que nós conseguimos aceitar. Vai? Quantos cristãos estão doentes? Por que eles estão doentes? Sendo que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós já fomos curados. Porque eles não conseguem aceitar. Porque eles não conseguem aceitar. O profeta diz na mensagem Porque não somos uma denominação, o profeta diz que então muitas vezes nós cremos na Bíblia, nós temos fé na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é a verdade, porém, lá no subconsciente existe uma vozinha dizendo assim: bem, mas eu não sei se isso vai funcionar comigo. Enquanto você tiver aquela vozinha lá, isso não funcionará bem. Mas como é que eu posso alinhar aquela vozinha lá no meu subconsciente com a palavra? Existem duas maneiras que eu sei. Uma maneira é o sobrenatural, é aquilo que Deus fazia através do profeta desta era. Então, o profeta chegava lá e falava: você, seu nome é fulano de tal, você mora em tal e tal lugar. Pessoa, o irmão Brano, eu nunca tinha visto aquela pessoa. E dizia: seu problema de saúde é tal, tal, como diz, eu vejo, você estava olhando através da janela e você quase desmaiou, você tem um problema na vesícula, você tem uma hérnia, você também tem um problema de estômago, assim. A pessoa, então, naquele momento ali, diante do sobrenatural, o subconsciente se abre para receber a bênção de Deus. Bem, mas nós não temos o profeta aqui com a gente. Então, o que me ajudaria, pastor? De acordo com os ensinamentos que a gente vê, não é, na Bíblia, diga ao fraco, eu sou forte, e tantos ensinamentos na mensagem, é o confessar. O confessar. Aquilo que você confessa repetidas vezes, Deus fará que aquilo se cumpra. O profeta disse isso se referindo a Hebreus capítulo 3. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo aquilo que você confessa que Deus está fazendo, Ele fará. Eu sei que eu já repeti, eu já disse isso para vocês muitas e muitas vezes.
Mas eu digo, aquilo que nós mais estamos cansados de ouvir é o que nós mais precisamos aprender. Gente, porque você ouviu isso uma, duas vezes, não quer dizer que você entendeu. Eu posso ler uma revista de dieta duas, três vezes, mas enquanto eu não colocar em prática os ensinamentos daquela dieta, isto não vai resolver o meu problema. Eu posso ir ao melhor médico do mundo, mas se eu não tomar os medicamentos que ele indica, se eu não seguir as instruções que ele me dá, não me fará nenhum bem. Então nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos. Aliás, o único ensinamento que vai mudar a sua vida. Só existe um ensinamento que vai mudar a sua vida. O único ensinamento que vai mudar a sua vida é aquele que você põe em prática. Então, chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Acontece duas coisas tremendas aí. Primeiro, que você se convence daquilo. Quando você se convence daquilo, então você arrebenta as amarras da incredulidade que Satanás está te prendendo e a sua fé pode atuar livremente. E segundo, você está cumprindo aquilo, está cumprindo Hebreus 3, tudo que você confessa que Jesus está fazendo, Ele fará. Eu vejo tantas pessoas dizem, a palavra tem poder, mas fala isso igual um papagaio, não sabe o que significa. Eu já perguntei isso para uma pessoa, a pessoa fala, a palavra tem poder, eu falei, a palavra tem poder como? Em que sentido? Me explica. A pessoa não sabe dizer. Ela só ouviu alguém dizer isso e sai repetindo isto. A palavra tem poder, sim, nesse sentido. Quando você chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Quando você começa a confessar a sua vitória. Por isso é importante falar, pastor? Claro que é importante. Você convence a si mesmo. Chama as coisas que não são. Você cumpre ali Joel 3,10. E por isso o profeta disse, quando a coisa que nos falta fazer é entrar com toda a coragem dizendo, não vou vencer, não vou perder, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou. Quando você confessa, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, você entra em um estado de vitória. Você entra no estado. E quando você entra naquele estado, você produz aquilo. O que nós produzimos, deixamos de produzir, é em grande parte resultado do nosso estado de espírito. Quando eu falo no estado, porque é mais, não somente estado de espírito, eu falo estado emocional, estado mental, psíquico, tudo. Quando eu falo estado, eu digo num todo. Nós temos que entrar no estado como um todo. É corpo, é mente, é espírito, tudo. Então, a maneira de receber. Nós aprendemos como pedir. Agora, nós estamos aprendendo como receber. Digo, eu sei que você já sabia disso. Mas o que eu quero dizer é que você tem que colocar em prática. Nós precisamos colocar isso em prática. Gente, eu sei que é real, eu sei que funciona, tá certo? Eu tenho provado, testado esses ensinamentos da Bíblia, da mensagem, inúmeras vezes na minha vida, em termos de cura. Eu fui curado de várias coisas, coração, problema em articulações, e doenças que eu não quero aqui mencionar, tá certo? E não é porque eu fui curado que isso é verdade. Não, isso é verdade porque é a palavra de Deus. Então, quando você honra Deus com a sua fé, Deus honra você com a sua resposta. Eu não sei se eu já ouvi isso de alguém ou isto foi Deus que me deu assim. Lembrei de um irmão agora, né? Deixa pra lá. Mas é bom isto. Eu gosto dessa frase. Não sei de quem é, se é minha ou se é de alguém. Se é de alguém,
Se eu peguei isso de alguém, você me perdoe? Me perdoe. Se peguei de alguém, não lembro quem foi. Mas é a verdade, não importa quem diga. Quando é a verdade, ela é a verdade. E o que é verdade nos pertence, não importa quem disse. Como disse, Henry Ford disse assim, ó, não importa se você acha que vai vencer ou se você acha que vai perder. De todos os modos, você está certo. Por quê? Porque quando você acredita que você vai vencer, você descobre uma maneira de fazer aquilo acontecer. E quando você acredita que você não vai vencer, então toda a sua mente, todo o seu ser se fecha para as possibilidades que poderiam te levar à vitória. Então, o estado de espírito não é fundamental. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa realmente, que cada um de nós, né, possamos realmente colocar em prática este ensinamento de como receber as bênçãos de Deus. Não é? Vimos no outro vídeo que é crer, e agora nesse vídeo nós crer para pedir e agora confessar para receber. Não é? Quando você confessa, todo o seu ser, todo o seu estado é mudado. Observa isso. Quando você confessa a sua vitória, toda a sua fisiologia muda, a sua respiração muda, toda a sua química muda. Quando você confessa a vitória, não é assim, eu vou vencer, vou vencer. Não é assim não, você tem que falar isso da maneira certa. Eu vou vencer, não vou perder, eu vou vencer, eu vou vencer. Quando você diz da maneira certa, na sua maneira, mas com convicção mesmo, você entra naquele estado, você muda, toda a sua fisiologia muda. Veja, eu já mudei, não é? E isso trará o resultado. Deus te abençoe, continue te abençoando e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Nas madrugadas frias, as lágrimas quentes, a tristeza invadia minha alma, a voz não saía, nem mesmo pra falar com Deus, com coração magoado, não sabia onde ir. A solidão se aproximou de mim. Pensei que seria meu fim, mas em meio a tanta dor e sofrimento, Jesus me olhou e me disse assim: desperta desse pesadelo, volte a sorrir, eu sou Jesus, esta luta por ti já venci, verti meu sangue no Calvário, tua dor levei sobre mim, ressuscitei, vitória conquistei por ti. E você, tão triste a sofrer, levante pela fé, volte a sorrir. Teus problemas Jesus vai solucionar, e alegria